semana, no Pole Position, o regresso dos pilotos do Super 7 às pistas nacionais, uma sessão de treinos para preparar a nova época. Veja ainda o que se espera da temporada do Porsche GT3 Cup, o novo troféu da velocidade nacional. O Super 7 by Toyo Tires é o troféu mais antigo da velocidade nacional. Conta já com mais de 10 anos e, este ano, vai continuar imparável nas grelhas de partida. Depois de 2021 ter sido um ano cheio de recordes, a temporada de 2022 já está a ser preparada com novidades à mistura. Vamos ter a necessidade mesmo de a full time, não de vez em quando, desdobrar o campeonato em duas grelhas. A grelha de 420R já bateu no teto e a grelha de 1600, que vai trazer agora uma categoria nova, com motores 2 litros iguais aos de 420R, mas menos potentes. Vai ser um carro sensacional, que vai ter um bocadinho mais de potência que o 1600. Uma nova categoria que já tem inscritos. Já temos esses 10 carros que vamos receber novos também, todos alocados, o que é muito bom. O troféu vai ter 4 provas pontuáveis e 3 extracampeonato. O troféu ibérico vai ser composto por 4 fins de semana de corridas e depois vamos adicionar mais 3 que são extracampeonato. Os que pontuam para o ibérico, que é um campeonato nacional com uma participação em Espanha, são 2 no Estoril, uma em Portimão e uma em Jarama, e depois pode adicionar Barcelona, embora não pontue para este campeonato, Monza e Spa. Já o Kia GT Cup vai agora para a 5ª temporada. O troféu monomarca também tem vindo a crescer de ano para ano e espera-se um 2022 em grande. Está a correr muito bem, principalmente no SID. De facto, as pessoas perceberam que é um carro que, para o preço que tem, a fiabilidade que tem, o prazer de condução em carros de turismo, é imbatível. E a nível de picantes, como há o novo campeonato nos rallies, portanto há uma série de picantes que estão divididos. Por isso a grelha a nível de picantes vai baixar um bocadinho, no entanto vamos ter mais de 20 carros na grelha. Quanto ao calendário para a temporada, em princípio vamos suprimir Braga por uma questão da pista e de estar homologado ou não. Estamos à espera de uma resposta sobre Vila Real e vamos fazer uma rampa que para nós é a rampa que funciona melhor em termos de visibilidade e diversidade, animação durante todo o evento, que é o Caramulo Motor Festival. Mesmo sem datas definidas, sabe-se já que tanto o Super 7 by Toyo Tires como o Kia GT Cup vão dar o pontapé de partida no circuito do Estoril em abril. O Super 7 continua a crescer, com 2022 a trazer novos inscritos. É o caso de Daniel Azevedo, um habitué das pistas nacionais e da velocidade que em tempo chegou mesmo a fazer o campeonato nacional. Prestes a abraçar o desafio de correr nos 420R, o piloto aproveitou a sessão de treinos no Estoril para voltar a sentir a sensação de conduzir um Caterham e familiarizar-se com o carro. Este ano ponderei em preparar a época 2022-2023 com os 420R e então aceitei o convite do Tiago para fazermos aqui um teste para nos familiarizarmos com o carro. Mas Azevedo não vem sozinho. Também Nuno Carvalho quer fazer a nova temporada nos 420R. Começou por experimentar o troféu por influência de amigos. Agora não quer outra coisa. O 420R, pela potência, pela diferenciação da caixa, era aquele que mais interesse nos despertava. Acaba por ser uma diversão, fim de semana muito bem passados, tem a CRM, tem um ambiente fabuloso. O carro é muito agradável de se conduzir, sente-se que é um carro divertido acima de tudo. Estamos ainda nas primeiras voltas, mas tem tudo para correr bem. António Zilhão também não quis ficar de fora e aproveitou o convite da CRM para vir até ao Estoril experimentar o Caterham.
Veio sobretudo para aprender, mas gostou tanto que não descarta a hipótese de fazer algumas provas pontuais ou até mesmo toda a temporada. Os carros são verdadeiros carros de corrida, dão muito prazer de guiar e vim pelo prazer da condução e experimentar, basicamente aprender. Espero fazer uma prova ou outra. Seja uma prova ou outra, ou até mesmo a época inteira, os pilotos têm até abril para definir projetos e agendas. Até lá é treinar, afinar os carros e preparar-se fisicamente para a dureza das corridas, para depois desfrutar do prazer da competição. Começou por participar em algumas corridas de karting de empresas até que se inscreveu no Super 7. Ficou em terceiro no ano em que se estreou e subiu ao primeiro posto logo na época seguinte. Agora está de regresso após 2 anos de paragem. Eu vou ficar com o mesmo carro com que ganhei na Business e que fiquei em quarto na Pro. E pronto, e este ano vou fazer o Ibérico para ver se ainda me sinto preparado. A correr num 275R, Pedro Falé volta aos Seven por causa do espírito animado e descontraído que se vive no paddock, mas também pela enorme competitividade das corridas. Quando se senta ao volante, tenta sobretudo ser regular e não cometer erros, o que só se consegue com alguns treinos para voltar a ganhar ritmo de corrida e afinar a máquina. É fundamental estes treinos, aliás, não só para nos adaptarmos novamente à corrida, mas também para prepararmos o carro para nós. Ou seja, é importante criar o setup ideal para podermos nos divertirmos mais e para conseguirmos ser competitivos. Antes de dar o salto, o objetivo é participar nas sessões de treino e não falhar nenhuma prova esta temporada. E, se possível, somar mais uns pódios ao palmarés. Não basta pegar nos comandos de um Caterham e levá-lo para a pista. Estes carros têm uma condução mais íntima e dinâmica que o piloto e, por isso, precisam de técnica para serem conduzidos. Para ajudar os pilotos a tirarem o máximo proveito de um Caterham, nasceu a CRM Racing School. Com 1 ano e meio, a recém-criada estrutura dá armas necessárias a quem quer dar os primeiros passos no Super 7, mas também aos pilotos mais experientes que pretendam evoluir. Isto é um carro muito puro, muito dinâmico e muito intuitivo com o piloto, só que estas emoções, quando passadas para a pista, acabam por ser, às vezes, numa primeira fase, difíceis de gerir. E quem se senta pela primeira vez num Caterham, às vezes sente alguma dificuldade de traduzir isso depois em tempos e resultados. E então a CRM Racing School, com o propósito de ajudar estes pilotos e com os instrutores que temos neste momento, acabamos por desenvolver um portfólio e armas, digamos assim, para ajudar os pilotos a evoluírem na sua condução. Além de Luís Filipe Oliveira, também Francisco Figueiredo e Nuno Santos fazem parte do leque de instrutores. Todos os pilotos do Super 7, mas também com currículo em provas europeias. Quem se inscreve tem direito a um curso dividido em 2 fases. A primeira, mais teórica, que passa por umas aulas em simuladores e por um briefing onde se explica aos iniciados como um Caterham se comporta em pista e como se deve estudar um circuito. O segundo, mais prático, onde os aprendizes de piloto põem em prática em pista os conhecimentos que adquiriram na fase anterior. Há no início uma parte básica que é a parte teórica, explicar as características do carro, explicar o circuito que estamos neste momento a correr. A base está sediada, obviamente, aqui no circuito de Estoril e a partir daí vamos para dentro do carro, com os futuros pilotos, portanto, numa vertente mais amadora, utilizamos comunicação. O instrutor faz uma primeira abordagem à pista com a pessoa do seu lado direito e, posteriormente, a pessoa vai lá dentro. Através disso, depois, num segundo estágio, chamamos-lhe assim, vamos começando a desenvolver não só a parte da telemetria, como os vídeos e ajudar os pilotos a evoluírem na sua condução. Para quem já tem um nível avançado, também é importante ter algum acompanhamento. Para isso, os scouts dispõem de ferramentas que ajudem os pilotos experientes a progredirem tanto a nível de condução como a nível de tempos. Também aqui se recorre a simuladores, vídeos de corrida e contagem dos tempos na hora de seguir para a pista.
Uma monitorização importante para aperfeiçoar detalhes e chegar ao pódio. Faz-se uma volta de referência, ou tenta fazer uma volta de referência, que é o melhor que poderemos fazer no carro da corrida, e a partir daí os pilotos tentam, através do altimetrista e do vídeo e do coaching, aprimorar as suas aptidões para a condução. Não só através disso, mas também, hoje em dia também já temos sistemas de quadros, monitorizações de comunicação para mostrar aos pilotos o que é que poderão evoluir. Gonçalo Nobre da Veiga, Miguel Ferrara e Dominic Gary são alguns dos pilotos a fazer parte desta academia. Um projeto que a pandemia atrasou, mas que tem vindo a ganhar dimensão. Num futuro próximo, a ideia é ampliar a estrutura e adquirir mais instrutores de forma a tornar-se uma verdadeira rampa de lançamento para mais jovens pilotos. A importância da decoração nos carros de competição, para ver já a seguir. Inovar dentro de pista é a ideia do troféu GT3K. As novidades parecem poucas, mas pretendem revolucionar a competição nacional e proporcionar a melhor experiência dentro do carro. Depois da primeira temporada ter sido um sucesso, a segunda quer marcar a diferença. Para isso, a organização vai apostar em dispositivos eletrónicos para que o diretor de corrida possa passar informações aos pilotos. Vão dentro de todos os carros e que está em constante comunicação com a equipa e com a direção de prova, ou seja, isto facilita a comunicação principalmente do diretor de corrida para os pilotos, ou seja, se houver uma zona de bandeiras amarelas, irá aparecer nesse dispositivo, ou seja, uma informação fácil do piloto perceber e mais rápida. O objetivo é esse, mas a concretização ainda está em aberto. Em cima da mesa está também a hipótese de cada carro ter onboards em direto, uma tecnologia que já existe na Fórmula 1 e que vai permitir a quem esteja a ver a prova em streaming escolher qual das onboards quer assistir. Novidades que para já não passam de ideias que, para concretizar, vão depender do orçamento disponível. Quanto à grelha de partida, estão já previstos alinhar 20 Porsches, mas as categorias poderão vir ainda a sofrer alterações. À partida se irá manter tudo como estava, ou seja, o AM, o Pro e a Gentleman Driver, mas também estará em cima da mesa podermos criar aqui se calhar só duas categorias e uma geral. Isto é algo, como eu disse, que vamos discutir, ou que estou neste momento a discutir com a direção de corrida. Depois tomamos aqui algumas decisões, vamos fazer um zoom com todos os pilotos e equipas para podermos ouvir um pouco de todos a sua opinião. Mas as novidades não ficam por aqui. Além dos habituais 5 fins de semana de prova, este ano o troféu GT3K vai contar com mais um. O calendário terá um total de 6 provas, das quais 3 etapas serão em Espanha. O pontapé de saída está marcado para 10 de abril no Autódromo do Estoril. Vamos ter em março ainda um primeiro teste oficial, que não é obrigatório, mas que será aberto e acredito que terá a adesão de todos os participantes. Iremos fazer 2 vezes o Estoril, que já está confirmado, a primeira em abril e a segunda do Estoril será em setembro. Iremos uma vez a Portimão e depois iremos a Espanha. Outubro já está também confirmado a data de Jarama e estamos neste momento a fechar os circuitos que provavelmente em Espanha, além de Jarama, serão Valência e Aragón. Com alguns pormenores por afinar antes do arranque da nova temporada, a organização já tem os olhos postos na terceira edição do troféu GT3 Cup, onde a ideia será juntar aos 997 uma grelha só de Porsches 991. O motor é praticamente o mesmo, com mais cerca de 30 cavalos, e depois temos a caixa de velocidades, que é diferente. É uma caixa, além de ser de pedal shift, já é outro fabricante que a faz, uma caixa ligeiramente mais rápida. Depois de um primeiro ano de sucesso, o Porsche GT3 Cup quer agora consolidar-se na velocidade nacional para poder crescer em 2023. Projetos que, se avançarem, prometem vir a revolucionar as corridas nos circuitos em Portugal. Discretos ou excêntricos, são raros os carros de competição que não dão nas vistas. A decoração parcial ou integral é uma das grandes apostas dos pilotos para se distinguirem nos troços ou nas pistas. E a verdade é que há decorações que já têm um lugar cativo na história do desporto automóvel. Um verdadeiro desfile de criatividade que passa por um processo demorado até chegar ao resultado final.
desde a criação até à sua implementação, são 40 horas de trabalho. Temos a parte criativa, que requer algumas horas de trabalho, temos a parte de artes finais e depois a implementação, porque temos que preparar o carro, temos que limpar, climatizar, fazer a parte de produção, tudo isso implica ali alguma dedicação. Antes de iniciar qualquer trabalho, é preciso ouvir as ideias do cliente, reunir exemplos e tentar ser o mais criativo possível. Desde réplicas de carros antigos ou decorações fora da caixa, como o Shadow DN9B de 1979 da Fórmula 1, tudo é planeado ao pormenor e nada pode falhar. Cada piloto tem carta branca para personalizar o carro, mas existem aspectos relevantes a ter em conta. As regras variam consoante o patrocínio mais importante ou a corrida e a prova em que vão competir. Existem regras, nomeadamente os números onde os carros fazem aquela competição, aqueles números que estão colocados nas portas, os nomes e as bandeiras têm todas normas independentemente da competição. Estamos a falar de letras com 5 cm que são implementadas nos vidros ou números que são colocados nas portas com 50 cm de altura. É através de modelos base já criados que se põe em prática a parte criativa. Começa-se por desenhar as linhas do carro, adicionar alguns efeitos gráficos e definir os espaços livres para dar asas à imaginação. Aqui são os elementos gráficos que nós temos. Já temos aqui os elementos gráficos do cliente, algumas barras, alguns patrocinadores, lá está, aqui os símbolos para colocar nas portas. Vamos aqui a ver aqui a parte dos números, onde é preciso ter os espaçamentos mesmo de regra, e ali os nomes com os tais 5 cm. É sempre nas zonas mais visíveis, como podemos ver aqui, por exemplo, no capô, é a zona mais visível, é a zona do capô, e na lateral é logo a seguir ao número, é sempre a zona mais visível das marcas. Por exemplo, no todo o terreno já não funciona tão bem a vista de frente porque os carros são muito altos. Já a vista de frente já funciona mais para a zona dos para-choques do que para a zona dos capôs. Há ali umas pequenas zonas que são trabalhadas mediante a visibilidade. E o que é que se suja mais? Por exemplo, há zonas dos carros onde sujam mais e então não apostamos tanto na decoração. A escolha da cor também é um tópico fundamental e muito importante dependendo do tipo de competição. No todo o terreno, como os fumos e o pó é muito amarelo, então temos que trabalhar umas cores que façam contraste dentro desse ambiente, não é? Por exemplo, já em pista já é diferente, são outras cores que se trabalha. Por exemplo, o verde numa pista preta, o verde ou amarelo chama muita atenção. Com o processo criativo aprovado, é hora de dar início à produção dos elementos gráficos e, por fim, à decoração. A escolha do material é crucial para garantir a qualidade, a durabilidade e também aqui varia de modalidade para modalidade. Depois faz-se o corte, seja num vinil delicado ou mais resistente. Depois do vinil aplicado, dá-se um calor com uma temperatura certa para ele solidificar a cola na viatura. Quando, por exemplo, estamos a decorar um todo o terreno, que é um Jeep ou carros que levam muito impacto de pedras ou areias, utilizamos um vinil um pouco mais forte, com uma laminação mais forte. Quando é um carro já mais de corrida, de velocidade, aí podemos utilizar um vinil um pouco mais fraco, uma laminação mais fraca, porque já não leva tanto impacto de pedras. Trabalhos desafiantes que podem custar entre os 200 e os 1.800 euros. Tudo vai depender do tipo de decoração e do modelo do veículo que os pilotos pretendem personalizar. Certo é que na hora de marcar presença em qualquer grelha de partida, são estes pormenores que também fazem a diferença. Não estamos no Quênia, muito menos em África, mas tivemos um cheirinho a savana. Tudo para viver o espírito de um verdadeiro safari rally.
O mesmo que estas duas Renault 4L portuguesas vão agora viver. Um desafio revelado no local mais selvagem de Lisboa, o Jardim Zoológico. Uma verdadeira aventura que Pedro Matos Chaves não podia virar as costas. O piloto regressa assim à competição, agora ao lado de Marco Barbosa. Mas a dupla não irá sozinha. António Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues, que já temos visto em diversas provas do WRC, também vão embarcar no East African Safari Classic Rally. Com o apoio da Renault Portugal e em homenagem aos 60 anos do icónico modelo da marca francesa, as duas duplas portuguesas irão enfrentar o maior e mais duro rally de clássicos do mundo. É um rally muito grande, com um carro bastante limitado em termos de potência e de preparação, um carro praticamente do dia-a-dia, para um piso tão difícil e uma prova em África conhecida como uma das mais duras do mundo, é um desafio grande e é isso que me faz alinhar na prova. Fui lá em 99, mas na altura não era possível com o WRC no Campeonato do Mundo, porque eles tinham médias de 135 e o carro só dá 120. Agora as regras são diferentes para o clássico, as médias não são tão desafiantes, são um bocadinho menos, e teríamos que fazer 65-70, o que, apesar de tudo, apesar de ser violento, mas é tangível. 9 dias de adrenalina e cerca de 5.000 quilómetros para percorrer. O quarteto segue animado e confiante no desempenho da Renault 4L. Sem intenções de trazer medalhas, títulos ou lutas pelos lugares cimeiros, os pilotos portugueses esperam apenas chegar ao fim com o carro inteiro. Se conseguirmos terminar a prova, o objetivo está cumprido e este feito, eu acho que é um feito, não é por eu estar presente, é excepcional. E eu espero que a dureza da Acrópole e eu ter feito a Acrópole por 2 vezes seja a bagagem e o apor de confiança que eu tenho para estar um bocadinho mais à vontade mesmo no Safari. Adoraria chegar ao fim, porque em termos de aposta pessoal e da Renault era uma vitória, porque de facto seria fazer 5.000 km na 4L depois de 60 anos de ter saído para o mercado, acho que seria um feito único. Uma prova de superação e a maior aventura para os pilotos a nível desportivo. O percurso só será conhecido no próprio dia de prova e a navegação será feita com recurso a um roadbook e uma terra trip para medir distâncias e não haver enganos pelo caminho. É um percurso desconhecido para todos. Nós vamos ter um roadbook com indicações das zonas mais perigosas, mais críticas, das zonas em que haverá mais dificuldades em transpor alguns obstáculos. Temos de ter um ritmo bastante elevado, sobretudo para este carro. Vamos ter que andar normalmente a forçar o andamento para conseguirmos chegar ao final das etapas sem penalizar. O desafio está lançado. Agora é cumprir o objetivo e colecionar memórias ao volante do ícone modelo da Renault, que começa a rugir a 10 de fevereiro por terras africanas. O Campeonato de Portugal de Rallycross arranca em abril. Esta temporada a competição vai contar com 7 provas, a começar em Montalegre. Segue-se Mação, Baltar, Lousada e de novo Montalegre e Mação. O campeonato acaba no início de outubro em Severo do Voga, com a Taça de Portugal a disputar-se ainda no mesmo mês, em Lousada. Filipe Albuquerque foi segundo nas 24 horas de Daytona. Depois de arrancar da pole position, o piloto português e os companheiros de equipa não conseguiram manter a primeira posição. Apesar de não ser o resultado que ambicionava, a equipa considera que o segundo lugar é um bom resultado para o início da temporada. A próxima prova do Campeonato Mundial de Resistência acontece a 12 e 13 de março, nas 12 horas de série. António Félix da Costa não entrou da melhor forma no Mundial de Fórmula E. O piloto terminou a corrida do fim de semana na 12ª posição, depois de ter partido do 7º lugar. Ficou a mais de 6 segundos do vencedor, Eduardo Mortara.
Kia. Movement that inspires.